Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos vocês ao nosso segundo episódio do Deep Papos. E nós trazemos aqui um tema bem interessante que dá continuidade com o nosso primeiro papo, que é justamente pensar sobre o mercado de IA. Nós discutimos no episódio anterior que justamente IA é um assunto que tem uma história, tem uma evolução temporal e nos últimos 10, 20 anos teve um crescimento muito expressivo. E hoje em dia, IA é parte do mercado. Já tem muitos profissionais que atuam em diversos setores, em diversas aplicações. E aí sobra a pergunta, né? E esse mercado novo, né? O que a IA está oferecendo de possibilidade de crescimento e qual que é a visão de futuro do mercado? Então é justamente esse o papo que vamos trazer aqui, junto com os outros fundadores, Diego e Lucas. Oi, Diego, tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo aí. É um prazer falar sobre esse tema aí que é um tema latente, né? Um mercado que está em crescimento. A gente falou um pouco sobre isso, como o Antônio mencionou no último podcast, e estou muito contente de poder falar um pouquinho sobre esse mercado que só se expande com vocês hoje. Boa. E aí, Lucas, tudo certo aí? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. É isso aí, bem animado para o papo de hoje. E eu acho que a grande pergunta do dia aí é: vale a pena entrar em inteligência artificial? Então acho que para quem já está no mercado vai ser uma conversa legal para animar, né? Acho que o futuro ali é promissor, e para quem está em dúvida, para ajudar a responder, né? Se é um bom caminho. Então, para iniciar mesmo o assunto, tentar encaixar um pouquinho com essa visão de mercado, né? Vocês têm uma ideia do que está tendo de maior visibilidade, de maior, enfim, burburinho dentro do mercado com o assunto de IA? Eu, particularmente, já tinha visto alguma coisa no sentido temporal, assim, um marco entre 2000 para trás e de 2000 para frente. 2000 para trás, como a gente discutiu, a IA em si, né, essa metodologia ainda estava evoluindo bastante, tinha muitas barreiras ali tecnológicas para tentar ter viabilidade prática. Então não tinha se tanto assim aplicações de forma geral. Né? De 2000 para frente, teve um aumento muito grande de aquisição de dados. Pô, a revolução de smartphones, né, de aparelhos digitais cada vez mais baratos. Então, dados começaram a explodir de forma muito grande. Então, esse início de 2000 para frente começou a ter mais aplicação no chamado Big Data ou Data Science, né, que justamente tratava esse tipo de tratamento desses dados que, na maioria das vezes, eram dados estruturados. Então, banco de dados, né, uma série de informações textuais em que faziam o uso desse tipo de técnica de uma forma mais fácil de aplicar. Aí depois de 2010 para frente começou a aparecer alguns métodos bem interessantes, né, de redes neurais convolucionais, recorrentes, e o Deep Learning começou a aparecer, né? Muita coisa de Computer Vision começou a brotar de forma bem impressionante, né, de reconhecimento de padrões. Então de 2010 para frente aí começa a ter essa nova vertente de IA que consegue atacar esses dados semi-estruturados ou não estruturados. Então, fotografias, né? Hoje em dia, coisas muito simples, né? Você fazendo um story ali no Instagram, tem alguma IA rodando para fazer algum filtro, aplicar algum tipo de processamento ali. Isso é graças a esses modelos que se tratam desses dados não estruturados, né? Então, eu acredito, na minha visão aqui, que o mercado começou a se adaptar, começou a enxergar possibilidades dentro dessas categorias de metodologias de IA que conseguem atacar dados cada vez menos estruturados, né? Você perde um pouco aquela dependência de ter o dado minimamente preparado ou de alguma estrutura já previamente conhecida, e você consegue dar mais liberdade para você pegar um dado mais cru, mais bruto e tirar a informação disso, né? Conseguir usar isso de forma racional. É isso que eu enxerguei ali dos últimos 20 anos, né? Pegando 2000 para frente. Imagino que, na minha opinião, era por aí que o mercado está começando a olhar. E agora, daqui para frente, é começar a explorar mais ainda essa vertente, né? Dados continuam explodindo, como sempre foi, e a tendência é começar a aumentar mais ainda, né? Agora com 5G sendo em prática e tudo mais. Então, assim, a abundância de dados ainda existe. Agora é conseguir aplicar mais essas metodologias que conseguem tratar esses dados menos estruturados para finalidades específicas. Né? Concordo, Antônio. E tanto que, se a gente for ver muitas empresas, muitas startups que cresceram no Brasil, a gente consegue categorizar boa parte delas em Big Data, né? Quando a gente pega uns 10, 15 anos atrás. E aí tem algumas frentes, né, que evoluíram. Porque, primeiro, a gente tem o lado das empresas que elas são startups focadas em inteligência artificial, né, resolvendo
pontos específicos e também empresas tech, né, que já tinham vertentes mais focadas em inteligência artificial, como por exemplo, vamos pensar no IBM da vida. Mas o papel do Big Data, ele foi importante porque ele permitiu que algumas empresas não tão diretamente relacionadas com a inteligência artificial trouxessem, né, já uma cultura de dados, de análises estatísticas, né, de machine learning. Então, hoje, a gente pode pensar numa empresa como, por exemplo, um iFood, que já tem uma estrutura de inteligência artificial, né, já tem várias equipes hoje de cientistas de dados. Dentro da ideia de ciência de dados, a gente tem o machine learning, que começa, né, a fazer uma ponte já com inteligência artificial. Nesse meio tempo também, a gente tem a ideia das automações, né? Tiveram um impacto aí, primeiro, no mundo um pouco mais industrial, em fábricas, e que depois ele começou, né, a entrar um pouco mais próximo da internet, né, no dia a dia, enfim, sites, webs, aplicativos, e por fim a gente começou a cruzar tudo, né, cruzar dado, cruzar cognição em cima dos dados e cruzar essas automações mais relacionados com as tarefas repetitivas, né? Então, acho que tudo isso começou a trazer aonde a gente está hoje. E aí, como você falou, a evolução de qualquer tecnologia, ela acaba caindo em ramificação, né? E hoje, a gente está cada vez mais entrando em especializações que elas têm como cerne o machine learning, conversando independente de qual área a gente está falando, mas enfim, com especificidades, né? Especificidades que vão bater quando a gente está falando em texto, quando a gente está falando em imagem, quando a gente está falando em áudio. E não menos importante, tem muitas aplicações que hoje a gente ainda está na fronteira, né, da disrupção, ainda batendo em traves, né, de como a gente conseguir colocar no dia a dia, mas já nos últimos anos a gente tem muita coisa em prática, como por exemplo o setor financeiro, né? A inteligência artificial impactou o setor financeiro já há alguns anos, por exemplo, quando a gente fala em fraude, ou quando a gente está pensando um pouco mais em e-commerce e varejo, essa ideia de recomendações, né? São tecnologias que já estão maduras hoje no nosso dia a dia e a gente nem sabe, mas já estão fazendo parte, né? Eu até queria colocar um negócio interessante também que eu tenho visto. Naturalmente, né, os métodos que se tinham em disposição para poder aplicar nesses contextos de diversos dados, seja financeiro, seja, enfim, qualquer outro setor, né, que a gente vai citar aqui logo, a maioria deles era da característica de ser um método supervisionado. E faz todo sentido, né? Se você tem uma pancada de dados à disposição, você consegue treinar um modelo em que um humano vai lá previamente, ou um grupo de pessoas, né, e configura, olha, é assim assado, né? A resposta é certa aqui, a errada é aqui, e aí esse modelo pega esse conjunto de dados previamente já, né, anotados por seres humanos e consegue aprender aquele padrão. Esse é o tipo supervisionado. Uma tendência que eu estou enxergando também, que já está agora, né, nesse momento, 2022, né, de 20 para frente, né, começou a surgir métodos semi-supervisionados, generativos e autossupervisionados. Então isso ainda é muito assunto de pesquisa, né? Ainda tem muito ainda a se descobrir, mas o tipo de possibilidades que vão chegar no futuro também vão ser enormes, né? Porque aí um pouco da dependência dos dados anotados começa a diminuir um pouco, porque o próprio algoritmo consegue ter capacidade de se reajustar com os dados que chegam brutos. Então, isso é outra coisa fenomenal que eu imagino que nos próximos 5, 10 anos vai ser outra realidade, uma expansão maior ainda da área de IA. Quando você começou a falar, né, da linha do tempo aí, de certa forma, da evolução, da aplicação da IA, né, nas organizações, lá desde 2000 até hoje, o que estava na minha cabeça era justamente isso que você falou agora, né? A gente começou com os métodos mais, vamos chamar de básicos, né? São os métodos mais padrão aí, e acho que até hoje ainda são os mais utilizados, né, e mais difundidos aí no mercado, dentro das empresas, são os métodos supervisionados. Nada mais natural, primeiro porque eles são os mais simples, e segundo pelo que você falou, né? A gente tem ainda muitos dados à disposição. Mas o ser humano, como é muito inteligente, né, e ele sabe sempre usar o que tem de tecnologia à sua disposição, ele viu que tinha muito trabalho braçal ainda para fazer IA, né? Então, você trabalhava em vários modelos, você trabalhava em várias tecnologias, algoritmos para automatizar uma determinada tarefa, ou enfim, né, para tomar um determinado tipo de decisão mais rápido que um ser humano, mas a carga de trabalho, né, e muitas vezes manual e demorada, que antecedia essa automação ou esse desenvolvimento, era muito grande, né, ainda é muito grande. Então, quando você parte para os métodos semi-supervisionados, ou enfim, né, essas alternativas que você comentou mais recentes, aí, mais de vanguarda, você começa a tirar um pouco da carga do ser humano, né, e aí você aproxima um pouco mais a IA do estado da arte, do que ela se propõe, ou do que as pessoas acham que a IA faz de fato, que é economizar o tempo do ser humano e potencializar alguma tarefa ali, né, que aquele ser humano deveria fazer. Então, elas vão afunilando e caminhando cada vez mais
para o que a gente espera que a IA entregue, né, para a gente como organização. Sim, é trazer aquele princípio de inteligência, né? Você consegue criar e se adaptar dado um cenário, um contexto, um ambiente, né? Alguma coisa assim. Exatamente. E é engraçado que essa evolução ela casa também com o mercado, né? Porque quanto mais estado da arte vai ficando a tecnologia, mais investimento ela vai precisando, né? Ela precisa, a indústria em si, na qual aquela tecnologia está inserida, ela precisa evoluir. E aí tem vários aspectos que precisam evoluir, né? Eu acho que tem o aspecto organizacional, como a gente está falando de fazer tecnologia, né? E pesquisa muitas vezes dentro de organizações e tudo mais, essas organizações precisam evoluir, as empresas precisam criar times de inteligência artificial que trabalham com inteligência artificial, esses times precisam ter autonomia para trabalhar, eles têm um tempo para evoluir, para criar um ferramental dentro das organizações, né? E aí é natural que, assim, a gente comece com as técnicas mais básicas e vá evoluindo conforme as necessidades do negócio. Mas tem outra evolução que acho que é bem interessante também, que é a evolução de budget, né? Se a gente olhar historicamente para a alocação de recursos na indústria de inteligência artificial, investimento das empresas em inteligência artificial, a gente vê que esse número cresce, vai atingir um recorde esse ano, né? A expectativa, pelo menos, é que a gente atinja um recorde aí, passar da casa dos 60 bilhões de dólares de investimento. Então, assim, muita coisa, para fazer muita coisa, precisa de muito recurso alocado, né? E aí a gente vai cada vez mais crescendo, conforme os recursos investidos eles vão aumentando, o número de pessoas olhando para determinados problemas vai aumentando, a gente tem naturalmente maior chance de produzir esses breakthroughs ou trabalhar mais nessas técnicas cada vez mais avançadas, né, de inteligência artificial. Bom, pegando o carona no que o Diegão falou, sobre o investimento, né, de 60, 70 bilhões, que é o que o mercado hoje propõe, a gente está falando do capital de risco, né? Os investidores que estão colocando dinheiro no mercado hoje, pensando lá na frente em gerar retorno. Por que a IA ela chama tanta atenção do ponto de vista do investimento? Porque ela, primeiro que ela é um tipo de tecnologia que ela permite uma aplicação extremamente cross, né, extremamente horizontal entre as diferentes indústrias. Em segundo lugar, porque ela tem uma capacidade de ser muito disruptiva no tipo de retorno que ela consegue gerar. Então, vamos pensar aí que desses 60, 70 bilhões atuais, hoje a estimativa, né, de 2021 é que cerca de 7 mil investidores aportaram em inteligência artificial, fazendo da tecnologia uma das principais que os investidores hoje mais confiam, mais investem. Só que desses 60, 70 bilhões que hoje estão em investimento, o mercado em si, ele já movimenta uma receita que depende um pouco aí da avaliação, mas que ela está entre, vamos pôr, 100, 150 bilhões até cerca de 450 bilhões. E o crescimento estimado para o mercado ao longo dos próximos anos, o crescimento acumulado, né, ano a ano, está aí entre 30% a 40% por ano, que faz com que a tecnologia, por volta de 2030, ela ultrapasse, né, os trilhões de dólares. E aí o que é importante? E aí eu vou trazer aqui um perfil de comparação. Um outro mercado que ele é super relevante hoje em dia e que tem um crescimento interessante, já tem uma magnitude muito, muito alta, é o mercado de segurança, cibersegurança. Então, o mercado de cibersegurança hoje, a estimativa de crescimento dele está entre 10% e 15% ao ano. E a inteligência artificial está em 30%, 40% ao ano. Então é legal entender essa diferenciação, porque a gente consegue projetar um pouco aí do que vem para o futuro. E para o futuro, também para ficar mais claro para todo mundo, vamos pensar que para cada R$10 do PIB, né, cada R$10 que o PIB vai aumentar, R$3 foram diretamente consequência da evolução da inteligência artificial. Então, por isso a inteligência artificial hoje ela é tão requisitada, porque está todo mundo olhando lá na frente, entendendo que a IA ela vai ser a diferenciação do PIB, da tecnologia, dos países, das empresas. Tudo isso aí é o que fomenta, né, o interesse e o futuro promissor. Concordo. É uma parceria, né? Porque você não delega só a responsabilidade de investimento para o setor público, né, universidades ou setores estratégicos, né, defesa e tal, que era o papo anterior que a gente teve, né, que é o nascimento ali, né, de uma tecnologia muito nova. Bom, aí, além do bolo, né, vamos chamar de montante de dinheiro que está aparecendo no futuro próximo de IA, né, por 60 bi de dólares, é um dinheiro bem considerável. Tem alguns setores, né, que chamam mais atenção ou que são mais ativos, né, nessa busca por aplicar IA, né. Um relatório que o Gartner expandiu agora em 2022, existem algumas aplicações que têm maior tendência de estar aplicando, colocar IA na prática, né?
Aplicações como assistente virtual aparece muito, né? Chatbot acontece demais desse tipo de investimento. Crowdsourcing de dados. O próprio trabalho digital, né? O home office, pela pandemia, né, surgiu por uma necessidade, mas já está se aplicando cada vez mais estratégias de o home office ser uma realidade e tem ferramentas para fazer o trabalho digital de forma mais eficiente, né, controle de agenda, controle de tempo, de comunicação, criação de documentos, enfim, né, própria gestão de conhecimento, veículo autônomo, né, cita bastante investimentos em cima disso. Já faz um tempo, né, que tem um projeto de veículo autônomo surgindo, então ele tem bastante IA por trás disso, né, fazer um veículo andar sozinho. Existe muita visão computacional, né, processada ali. E cenário Brasil? Porque, assim, esses números, obviamente, que é projeção mundo, né? É projeção investimento geral. E no Brasil, o que a gente tem visto, assim, ou de setor, ou de aplicação que está tendo mais interesse, né? Aqui no contexto do Brasil em si, né? Tem muita aplicação em saúde aparecendo. E é um setor que demanda bastante investimento mesmo. E a indústria 4.0. Além do agro, né? Obviamente o Brasil é um país muito fortemente direcionado para o mercado de agrobusiness. E também existe IA no agro, né? Tem muita coisa surgindo e tem bastante coisa interessante até. Acredito que energia também, né? Se for citar, a energia também deve ter uma aplicação de IA também bem relevante. E também bastante verba, né? Bastante fund para colocar. Mas não sei se você tem visto alguma coisa, né? A indústria em si ela tem se beneficiado muito também, né? Porque na indústria, se a gente pegar a Revolução Industrial lá de trás, né, a gente teve um primeiro nível de automação, digamos, né, acontecendo nas linhas de produção e tudo mais. Essa automação ela foi evoluindo, obviamente, com o passar do tempo até os dias atuais, né? Mas a IA ela traz algumas possibilidades que antes não eram tão possíveis assim, né, na indústria. Ela possibilita automações mais inteligentes, né? Uma distribuição melhor de demanda, uma distribuição melhor de linhas de produção e de recursos ali que as linhas de produção têm à disposição para produzir, né, o que as empresas precisam para entregar os produtos aos consumidores. Então, acho que a primeira leva da automação industrial, que aconteceu lá atrás, ela tinha muito foco em tirar as pessoas da linha de produção, diminuir o contingente e aumentar a eficiência, né? Hoje eu acho que está muito mais em aumentar a competitividade, aumentar a eficiência das empresas para garantir margem. Está todo mundo ficando apertado, né? Principalmente num cenário desafiador a nível macroeconômico que a gente está vivendo hoje, né, no mundo todo. As empresas precisam se pautar nesses diferenciais, como o Magrin trouxe, né? A inteligência artificial, ela permite economia de escala, ela permite um planejamento mais inteligente, né? E aí esses diferenciais, eles levam a vantagens competitivas para as empresas e eu vejo isso muito presente na indústria, assim, sabe? As margens apertadas, cadeia produtiva apertada a nível global, né? Começa a fazer cada vez mais sentido você fazer mais com menos. Sim, sim. Não, eu concordo. Essa frente de automação, se a gente chamar assim, né? Esse arcabouço de automação é uma frente preponderante, né? Se você for quebrar ali dentro das empresas, quais são os projetos que envolvem IA, automação é um forte desse, indústria principalmente. Outra coisa também é estratégia, né? Tem muita estratégia, o tratamento de dados para tomada de decisão. Tem IA demais também sendo construída para esses fins, né? E aí parece um pouco contraproducente, né? Quando você diz que o objetivo da IA, desde a Revolução Industrial lá atrás, é fazer com que máquinas fizessem o trabalho do ser humano para poder aumentar a eficiência, diminuir custo e tudo mais, dá a impressão de que com esse boom de IA, empregos vão subir, né? Que aonde que o ser humano vai trabalhar e tudo mais. Mas aí, engraçado disso, engraçado não, né? É curioso, é que no Brasil, desde 2015, mais do que dobrou o número de vagas, né? Existe uma oferta muito grande de vagas. Na Europa, tem indicado que tem um gap de 600 mil trabalhadores para a área de tecnologia, que precisa, né? Então são vagas abertas. Então não é que vai faltar emprego, é que na verdade está criando um outro ramo de atividade em que as pessoas vão deixar de atuar ou diminuir muito a necessidade de uma pessoa para fazer determinada tarefa e está voltando mais para quem está gerenciando essa tarefa, quem está fazendo aquela tarefa, né? Quem está coordenando aquela tecnologia. Então, é só uma mudança de como o mercado vai se ajustar, mas existe muita vaga, né? Existe vaga demais até hoje. Eu não sei, eu não tenho um número atualizado até, isso aí tá uma falha minha aqui que eu não consegui pegar, mas no Brasil, o último número que eu lembro, eu acho que era 400 mil vagas
de tecnologia, né, que envolveu programação e inteligência artificial. Eu não sei se esse número já alterou, porque isso aí eu vi alguns anos atrás. É difícil dizer o que vai acontecer no futuro, mas a minha percepção é que o avanço tecnológico, ele modifica, né, o papel do humano. Porque quanto mais a gente evolui a tecnologia, mais a gente ganha produtividade, mais a gente consegue escalar, né, o resultado, mais a gente consegue diminuir o custo. E esse excesso, né, financeiro que é gerado, ele é reinvestido. E o reinvestimento ele vai sempre cair em você fazer com que a tecnologia atual ela evolua e que novas tecnologias surjam. Então eu acredito num futuro que ele é muito mais pautado nisso. Acho que a grande questão hoje, por exemplo, a gente tem pesquisas como uma da McKinsey, que ela aponta que a expectativa é que a inteligência artificial, por volta de 2030, tenha alterado aí cerca de 400 a 800 milhões de vagas de emprego, né? Ou seja, quase alcançando 1 bilhão. E pensando no Brasil aí nos próximos anos, pensando que a população brasileira aí tem algo em torno de 3 a 4% do planeta, é uma população grande. Então, também o Brasil é provavelmente um dos principais países que vão ser afetados pela tecnologia. E qual que é, eu acho, o principal ponto hoje? A gente tem alguma previsão do que vai acontecer, mas a gente não sabe exatamente como. Mas o que está por trás disso é que numa primeira camada mais técnica, é onde a gente identifica a oportunidade mais clara, né? De hoje você está trabalhando em inteligência artificial, você está construindo a base da tecnologia, só que existem outras camadas que são afetadas por isso, né? E hoje é muito difícil dizer como. Então, acho que o principal ponto é que quando a gente fala aqui, vamos pôr aí, 500 milhão de vagas sendo alteradas, o que isso quer dizer no final do dia? Quer dizer que muita coisa que a gente está aprendendo hoje, muitas vagas que hoje alguém entra na faculdade, enfim, está aprendendo algo, né, específico, a tendência é que, vamos pôr aí, 30%, 40% do que está sendo aprendido hoje não vai ser tão útil em 2030. E esse é o grande ponto, é a gente entender para onde vai o caminho, né? Utilidade. Tendo nessa mesma direção, para dar uma ideia para todo mundo, a expectativa para os próximos anos é que, por um trabalho repetitivo, feito pelo humano, para cada 5 pessoas, 4 estão utilizando inteligência artificial no dia a dia, para entender o impacto disso. Seja direto ou indireto até, né? Tem muita coisa que a gente nem imagina e tem algo por trás. Como vocês estão comentando, né, justamente das vagas, né, da projeção de vagas e essa mudança de atuação, né, de como que é o trabalho, né, o trabalho está mudando junto, né, com o advento da IA. Como é que é o perfil, então, de profissional para trabalhar com IA? Né? Que tipo de pessoa que está lidada com isso? Né? Então, primeiro, o conhecimento. Vamos pensar assim, o que é um perfil básico de quem trabalha com IA? Do meu lado aqui, tecnologicamente falando, né, do conhecimento técnico, né, obviamente é uma pessoa que está envolvida com programação de computadores, tem uma familiaridade com isso, né, não necessariamente tem que ser nesse ramo de conhecimento, né, mas é uma pessoa que vai ter que lidar com programação de computadores. E assim, uma característica até o momento, é uma das linguagens de programação mais comuns, né, para inteligência artificial é o Python. Tem muita coisa que já foi construída em outras, por exemplo, C++, mais antigas, né, OpenCV lá no começo, é uma biblioteca muito importante, né, de visão computacional, mas originalmente foi feita em C++. Mas as coisas foram migrando e hoje o Python tem uma expressividade muito grande. As maiores bibliotecas compartilhadas da comunidade são feitas em Python. Então, muito provavelmente ainda vai se manter, né, uma linguagem bem importante. Mas existem outras crescendo também. Mas vamos esperar para ver o que pode acontecer no futuro. Mas Python eu colocaria como um quesito aí, conhecer Python, né? Mas além do conhecimento técnico, eu também coloco uma característica que não é exclusiva de quem trabalha com IA, com certeza, né? Outras áreas também recrutam, mas em especial porque tem esse fator muito de descoberta, o mercado está entendendo como que aplica IA. Não tem nenhuma regra bem pautada, uma receita de bolo a ser seguida. A pessoa que vai trabalhar com IA tem que ter uma característica de lógica e raciocínio também meio apurada, né? É um soft skill, né? Não tem como a gente falar que isso alguém aprende assim com um curso, né? Mas é uma necessidade que a pessoa que vai ser alocada ali num time, né, de IA, que vai estar atuando em cima de uma problemática da empresa, tem que pensar de forma bem racional e crítica, né, sobre o que a IA vai fazer, como que aquele algoritmo vai se comportar e tudo mais, né? Então, não só conhecimento técnico da parte de programação e de metodologias de IA, mas também esse nível crítico, né, sobre o entendimento do projeto que ela está inserido, como que a IA vai estar performando lá dentro. Hoje ainda tem muito disso, não existe não vou dizer não existe porque realmente pode ter falhas, mas assim, a grande maioria das situações,
quem trabalha com IA está trabalhando na disruptura ali, né, do setor, da empresa onde ela está. Então, quem trabalha na disruptura vai ter que fazer experimentações, vai ter que propor ideias, vai ter que fazer o novo, né? Então, tem essa característica, imagino, né, nesse tipo de profissional. Acho que além da linguagem de programação que você mencionou, Antônio, também, acho que tem outras questões técnicas, né? Bancos de dados e tudo mais. Tem algumas características mais interessantes, assim, para grandes volumes de dados, né? E aí a gente começa a falar de data lakes e tudo mais. Mas nem queria entrar nessa seara. Eu acho que um ponto que é mais legal de ressaltar para a galera que está ouvindo é o conhecimento sobre cloud providers. Porque hoje, esses cloud providers, os principais, né? A AWS, o Google Cloud, enfim, né? E análogos aí, Azure e tudo mais. Esses caras, eles estão tentando distribuir serviços de IA, né, em cloud. Quando você está dentro de uma empresa, de uma organização, não tem receita de bolo, né, para você implementar IA. Tem o que funciona, o que não funciona, o que entrega resultado, o que não entrega resultado, mais rápido ou mais devagar. E muitas vezes, para entregar resultado mais rápido, os profissionais eles conseguem, pelo menos o que a gente tem visto na prática, tem muita coisa que dá para usar do que já está pronto e do que está sendo ofertado por esses grandes provedores de serviço de nuvem. Já tem um modelinho pré-treinado, ou tem algum serviço de inferência ali, né, ou até infraestrutura mesmo, como serviço, mas voltada já para algumas características de inteligência artificial e de aplicações de inteligência artificial que a gente sabe que são relevantes, né? Escalabilidade, performance, né? Até a emulação ali de placas de vídeo, esse tipo de coisa, que fazem muita diferença na performance das tecnologias de inteligência artificial na prática. Pegando aí os últimos 12 meses, tem uma pesquisa americana recente que apontou que cerca de 140, 150 mil vagas que foram postadas no último ano, elas tinham alguma inferência com inteligência artificial. Muito provavelmente no CERN aí a gente tendo a ideia de já machine learning, né? Inclusive outras áreas hoje já começam a ter interesse no machine learning. Então, por exemplo, no Brasil recentemente a PM3, né, que é uma importante instituição aí de cursos em produto, fizeram uma pesquisa, né, brasileira em produto que levantaram onde estavam os interesses, né? Por exemplo, de um profissional que hoje está em produto. Eu não lembro agora a porcentagem, mas já começa a aparecer lá também o machine learning. E quando a gente se pergunta assim, tá crescendo o IA no mundo? Tá realmente gerando vagas? O mercado ele tem crescido nos Estados Unidos nos últimos 3 anos, se eu não me engano, algo em torno de 75% ao ano. E o crescimento dos últimos 3 anos no salário, ele foi na casa aí de uns 350%. E o que eu acho que é o movimento que a gente tem que fazer, que é um movimento que geralmente ele acontece. Quando a gente acaba olhando para a China, Estados Unidos, alguns países da Europa, em muitos mercados acontece que eles geralmente estão alguns meses, alguns anos na frente do Brasil. Então, uma tendência que a gente vê lá é o que acaba se estendendo, né, para cá. Então, esse é o movimento, né, de hoje para frente. Cada vez mais vagas surgindo e cada vez mais vagas que elas partam de uma especialização. O primeiro movimento ele foi mais Big Data, né? O primeiro movimento ele foi mais ciência de dados. Apesar de existir uma intersecção entre a ciência de dados e a inteligência artificial, elas se ramificam. A inteligência artificial ela é complexa o suficiente para cada vez mais ela gerar unidades. E na verdade, sim, existem muitos caminhos para você chegar na inteligência artificial. Esse é um grande benefício hoje, né? Até para tudo estar sendo construído. Mas você pode partir vindo da programação, mas não necessariamente, não sei se vocês concordam com isso, mas não necessariamente o melhor programador é o melhor profissional de inteligência artificial, né? Você pode vir, né, da ciência de dados, mas não necessariamente o melhor estatístico é o melhor profissional de inteligência de dados, de inteligência artificial, né? Isso porque a inteligência artificial ela tem suas próprias características, apesar dela se aproveitar, né? Apesar dela utilizar também algumas habilidades, né, que estão em outros campos. E além disso tudo, hoje, acho que para você que está escutando a gente, se você ainda não começou um curso, se você não começou a faculdade, tem alguns caminhos via faculdade que podem ser interessantes, mas vale lembrar que a tecnologia hoje ela consegue absorver profissionais qualificados, né? Então você tem muitos caminhos. Não necessariamente você precisa seguir o caminho tradicional de que alguém que fez desenvolvimento de software, né? Ciência de dados, ciência da computação. Isso é importante por quê? Porque permite também quem quer realocar, né? Quem já se formou, às vezes, numa área um pouco mais distante, mas hoje acorda e está interessado, estamos todos em tempos, né, de aprender programação, aprender ciência de dados, aprender questões mais específicas de AI e conseguir entrar no mercado, né?
Ah, com certeza, com certeza. Tirar um pouco daquele medo e receio de achar que é tanta informação, né, tanta coisa que a gente fala sobre IA que dá aquela sensação de, nossa, isso aqui é inalcançável. Se eu não falei ou não estudei há anos atrás, agora vai ser difícil eu acompanhar. Não, né, é assim como qualquer área que está em evolução, tem muita informação mesmo, tem muita discussão diversa, muitas ramificações, mas é tudo factível de aprender, não tem nada que é segredo ou que é extremamente difícil, né, de alguma pessoa que nunca mexeu com isso, ou nunca teve experiência com isso, conseguir aprender. Não, de fato, não é a questão, é uma ferramenta como qualquer outra, né? Então é só dedicar um tempo, uma instrução, ter algum material que faça sentido, que você consegue entender os conceitos e vai evoluindo com o tempo. Não existe fórmula mágica, obviamente, né? Não tem como você falar que é só fazer um download de um arquivo e você está aprendendo. Você tem que estudar da forma como estudou qualquer outro assunto da vida. Agora, uma coisa interessante que eu estava pensando aqui em comentar é que uma coisa que é muito forte, não só para programação em si, né? Ou quem trabalha com tecnologia nessa área, mas inteligência artificial tem também um norte muito forte. Trabalhos remotos, né? Home office, tem muitas vagas que aparecem com esse tipo de formato. E então, assim, as oportunidades das muitas pessoas, muitos profissionais que estão aqui no Brasil, sim, tem muitas empresas no Brasil que já trabalham com home office, né, que já tem essas oportunidades. Está evoluindo com o tempo esse tipo de formato de trabalho. Mas existem muitas pessoas que trabalham fora, né, de forma remota. Tem gente que trabalha na Europa, nos Estados Unidos, empresas grandes, ou mesmo as startups de lá, mas que contratam profissionais brasileiros. Acho que isso é uma característica muito interessante que o Brasil tem, de apesar de ter essa reverberação, ou essa propagação, cópia China, Estados Unidos ali, né, que existe mesmo, mas o gap não é tão grande. O nível de qualidade dos profissionais brasileiros, né, nesse ramo de programação e inteligência artificial é muito grande. Então, assim, existe um assédio, né? As pessoas que trabalham com essa assédio que eu falo do bom sentido, né? Porque empresas no Brasil e fora do Brasil se interessam por profissionais brasileiros, né? Então, quem está nesse ramo também vai ter esse tipo de possibilidade, né? Um grande benefício, né, hoje da globalização e do profissional de tecnologia, um grande desafio, né, para as empresas brasileiras, né, que acabam competindo por profissionais que são escassos em nível global. E aí trazendo um dado que acho que é legal para quem está se interessando também, que hoje o salário médio de um profissional de IA no mundo, vamos assim dizer, está na casa dos 100 a 150 mil dólares. Se a gente for colocar em reais aí, a gente está falando de 500 mil reais por ano, né? Que, assim, falando um pouco por cima, tá em cerca de 10, 15, 20, sei lá, 25% acima do próprio salário de desenvolvimento de software, que já é excelente, né? Então, e por que isso acontece? O que norteia no final do dia, assim, o salário tem relação com tudo que a gente comentou até agora, né? Que é a importância pro mercado, mas a gente também fala um pouco sobre a barreira de entrada, né? Então, como é um mercado que ainda exige, né? Sempre vai exigir bastante preparação, né? Para o profissional ele estar apto para o mercado, não é algo que o mercado ele consegue preparar na velocidade que as empresas vão precisar. Então, hoje, a gente está num momento que na verdade, assim, é o grande momento da oportunidade. Porque quando a gente olha para as aplicações de inteligência artificial, a gente já vê aplicações hoje e a gente já vê muitas aplicações esperadas para os próximos 2, 3, 5 anos. A gente não está falando de 5 anos mais, de 10 anos mais. A gente está falando que hoje, quem entra no mercado está entrando, né, já no momento de crescimento com um boom de aplicações. E a tendência, assim, acho que para você que está ouvindo isso hoje, é que quando todo o mercado entender que existe uma oportunidade em IA, né, quando isso se tornar um pouco mais mainstream, significa que, assim, o verdadeiro momento de entrada, o perfeito para os profissionais que lá na frente já vão estar experientes, é agora. Não que aqui 10 anos, aqui 5 anos não seja um bom mercado, mas é a mesma coisa que a gente pensar em quem estava entrando em programação e em desenvolvimento de software, engenharia de software, há, sei lá, 5, 10, 15 anos atrás, né? E aí a gente fazendo esse paralelo, é entender que o profissional que entrou há 5, 10 anos atrás, ele é o profissional sênior hoje. E o profissional sênior hoje é o principal, né, requisitado. Então acho que o mesmo vale para IA, né, de agora em diante. Concordo, concordo. Já está o bonde andando, né? Esse que é o fato. Tanto investimento, tanto interesse nesse tipo de tópico, prova isso, né? Então, até para saber, pessoal, como é que se prepara então para trabalhar com IA, né? Talvez surja esse tipo de pensamento, né? Porque, pô, ótimo, tem uma perspectiva gigantesca de financiamento e de dinheiro entrando. Tem perspectivas de muitas vagas sendo abertas.
Como que uma pessoa se prepara, então, para entrar, né, em IA? Uma parte essencial, obviamente, é em conhecer que tipo de vertente de IA que ela deseja aprender. A IA, né, a inteligência artificial, esse grande ramo, é gigantesco. Então, assim, a primeira dica que eu dou é não se preocupe em olhar para tudo. Tente primeiro ter um panorama geral do que significa cada uma das áreas. Então, são basicamente 3. Né? Data Science ainda é muito importante, tá? Então a gente mantém Data Science na lista. Apesar de ser o primeiro da fila ali, ele ainda é muito relevante. Visão computacional e processamento de linguagem. Então, esses 3 grandes ramos assim, de inteligência artificial ainda são bem requisitados. Então, dado uma lida, uma estudada sobre qual que é o que mais te interessa, né, quais são as perspectivas de trabalho, que é onde você tem mais interesse, você pode se aprofundar no tema. Né? Então, não se preocupe em tentar olhar a IA como um todo, porque você vai ser sobrecarregado ou sobrecarregada e vai ficar desmotivado. Tenta dar uma olhada nesses perfis primeiro. E aí, depois disso, acredito que sim, uma formação acadêmica, uma formação de universidades pode ajudar, né? Mas acho que hoje em dia, né, não é o único caminho. Acho que é uma coisa muito interessante que não existe só esse tipo de informação ou de auxílio que pode te fazer aprender algo novo. Tem muitos cursos, né, que são oferecidos, online principalmente, em que você pode pegar um conteúdo específico, um conteúdo direcionado e você consegue sim ter muito, muito material excelente para poder mudar, migrar de área ou aprender essa área que está tão em voga. Não sei, tem alguma outra dica, pessoal, que vocês também recomendam? Acho que a gente que está no mercado de IA hoje, né, a gente consegue ver quanto pessoas vêm falar com a gente para falar, como que eu começo, né, por onde eu começo, para onde eu vou, o que que eu faço. E acho que para todo mundo entender, do lado da empresa é a mesma coisa. Então, pensa numa empresa hoje que ela está no mercado e está acontecendo todo esse crescimento. Primeiro, como a gente falou mais para o começo, tem as startups que estão focadas em IA, tem big techs de core, como uma IBM da vida, uma Microsoft, que tem aplicações específicas em IA e estão crescendo equipes. Depois disso, você tem outras empresas que não estão relacionadas com IA, mas que já têm equipes sendo construídas, como, por exemplo, eu citei o iFood, várias outras empresas já no Brasil que começam a atrair o profissional, e outras ainda mais distantes, ou até pequenas empresas. Então, todo mundo começa atrás dos profissionais, e a pergunta hoje é também, cadê esse pessoal, né? Então, inclusive, hoje na AI Dojo, a gente começou com uma primeira formação, que ela é uma formação mais generalista, né, sobre inteligência artificial. Ela é uma formação para preparar o profissional para entrar no mercado, mas para dar uma pincelada em diferentes fundamentos, né? Diferentes técnicas que são importantes da inteligência artificial, diferentes aplicações, porque quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de aplicação em algum tipo de mídia, seja vídeo, seja, né, texto, áudio. Então, é uma formação um pouco mais geral, né, para contar um pouquinho sobre tudo. Isso é importante para a pessoa ela entender, né, o que ela gosta mais, né, o que ela tem mais afinidade. E um outro ponto que é importante destacar também, é importante pôr mão na massa, né? É importante aprender, é importante se conhecer, mas é importante também ser visto, né? Então, o AI Dojo, a gente também planejou a criação, né, da nossa escola, pensando em fazer essa ponte, né? Atraindo profissionais que estão no mercado para conversar com os alunos, para dizer na prática o que está sendo utilizado, dizer quais são os desafios de fato, né, que hoje estão no dia a dia das empresas, e também para dar luz a esses profissionais, né? Eles conseguirem ter um contato, porque para a gente, né, nós três aqui que já começando, a gente sabe como o começo é difícil, né? Como muitas vezes, você pode saber a técnica, você, enfim, pode ser um bom profissional em si, só que como às vezes você não sabe para onde ir, com quem conversar, acaba dificultando, né, a entrada. Então, acho que conectando um pouco disso tudo que a gente pensou no AI Dojo, é o que no final, assim, com ou sem AI Dojo, é o que eu recomendo para vocês, né? Aprendam, entendam o que faz mais sentido e descubram formas de serem vistos pelo mercado, né? Descubram formas de se conectar, fazer networking, porque tudo isso é igualmente importante. Bom, e Bizu, até aproveitando aqui o tema, considerando aí que você está no mercado já, né? Hoje, considerando entre eu, o Diego, né, e você hoje, então, você como uma referência um pouco mais técnica na inteligência artificial, atuando aí como CTO, né, diretor de IA, o que você sente que nas contratações, né, que você tem feito ao longo da sua carreira, o que você sente como as maiores dificuldades, né, para encontrar alguém? E também quando você encontra, o que você tem sentido como um importante gap, assim, né? Um desafio inicial. Bom, não é uma coisa só, né? Tem algumas características assim que ajudam, né? A gente a poder dar essa balizada e esse direcionamento para a pessoa uma vez também dentro da empresa, né? Já trabalhando e evoluindo, né? Estudando e aprendendo. Mas uma coisa que é bem interessante de ver que é o seguinte, como foi comentado antes, né?
ele não é um tema exclusivo de quem trabalha com computação, com programação, de fato. Ele é um tema abrangente que profissionais que não são desse ramo, né, de conhecimento também podem atuar. Conheço matemáticos, estatísticos, físicos. Eu sou físico de formação, só para saber disso, né? Então, eu não venho da vertente de programação de computadores, eu fiz física e fui para a área de IA. Mas uma coisa que, por um lado, é bom, porque você aumenta o leque de possibilidades de profissionais se interessarem para a área e entrar. Por outro lado, tem um gap mesmo que eu acho relevante para se colocar num contexto em que você está inserido numa equipe, né? Uma equipe de desenvolvimento de uma empresa de tecnologia, é que você vai lidar com outros profissionais que são da área de programação, né? Desenvolvedor back-end, front-end, pessoal, né, que mexe com infraestrutura. Então, assim, a vertente de programação, mesmo que não seja um pré-requisito para você entrar em IA, é um bom pré-requisito para você estar crescendo e atuando em equipe. Então, assim, por isso que eu acho que eu bato um pouco na tecla de conhecer programação, né? Pô, Python, legal, né? Mas vamos aprofundar um Python, sabe? Porque a ferramenta em si dá para você fazer um bom algoritmo de IA com alguns truques ali, com algumas coisinhas pré-prontas, vamos chamar assim. Mas um bom algoritmo para você colocar em produção é muito mais do que isso, né? Então, o profissional de IA pode se beneficiar bastante também de um conhecimento mais aprofundado em programação. Que o cara pode manjar muito, né? A pessoa, né? Pode manjar muito de técnicas de IA, como que você faz um modelo assim, assado e tudo mais. Mas na hora de você implementar aquilo num código que é reutilizável, que é eficiente, que comunica bem com uma API e tudo mais, cria-se algumas barreiras, né? Então, eu colocaria isso. E eu volto também no outro quesito de foco, né? Muitas pessoas que entram em IA não deu aquela vasculhada, né? Aquela dica que eu dei antes. Dá uma olhada, você gosta mais do quê? De Data Science? De Computer Vision? De NLP? Os temas não são tão barreiras bem declaradas, né? As coisas se misturam também, né? Tem uma nuvem ali que engloba um ou outro. Mas o importante é você, se você está começando, tenta começar num lugar um pouco mais definido, porque às vezes aquela estratégia do tiroteio, né, de você acertar para todo lado, tira o seu foco, né, de aprendizado e invariavelmente você demora mais a produzir algo bom, algo relevante, algo que seja mais consistente. Então, eu volto com a dica também de alguns profissionais que eu vejo assim, processos seletivos e tal, acabam buscando muitos materiais soltos, né, e querem pegar tudo que envolve IA, só que acaba aprendendo um pouco de cada. Então, a empresa precisa de um profissional mais voltado para Data Science. Aí busca alguém de Data Science. A pessoa até fala, eu conheço Data Science, mas mexeu com Computer Vision, mexeu com NLP, mexeu com GANs, mexeu com um monte de coisa alternada que acabou não se afunilando bem ou não aproximando bem nessa expertise que a empresa está precisando. Então, assim, eu coloco essas duas dicas, assim. Maravilha, maravilha. E Digão, aproveitando aqui, fazendo a ponte, você hoje como um diretor de produto, né, atuando numa empresa de inteligência artificial, então, tendo aquela ponte entre negócios e tecnologia, acho que também você consegue trazer uma percepção aí de um outro lado que é bem relevante. Esse é o contato com os profissionais de inteligência artificial, trazendo essa skill mais negócios. O que você sente hoje como um diferencial dos profissionais de IA que você trabalhou, e que de algum modo assim, você sentiu que agregaram, né, para essa comunicação? Eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça é uma perspectiva um pouco parecida com a do Antônio, que é a questão da pessoa saber bastante sobre programação, porque ela não está isolada, né? Então, assim, legal, ela pode produzir uma parte do trabalho, ela consegue produzir ali no escritóriozinho dela, né? No computador dela, sem conversar com uma boa parte das pessoas e tudo mais. Mas tem toda uma outra parte que não dá para se isolar, né? Essa pessoa, para produzir um modelo, para produzir alguma coisa ali de inteligência artificial, trabalhar num determinado tema, na resolução de um problema, ela vai precisar de dados. Ela vai pegar o dado de quem? Geralmente é o cara do back-end ali que consulta o banco de dados, é o cara de infraestrutura que vai dar acesso. A IA, ela não está isolada, ela está sempre num contexto de negócio e tem um time trabalhando provavelmente também naquele mesmo problema, né? Cada um dentro da sua competência, mas tem um time. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça é essa questão de ser um profissional um pouco mais completo. Para você começar a estudar IA, de fato, é o que a gente comentou aqui. Você não tem essa barreira, né? Você não precisa saber de tecnologia para começar a estudar IA. Mas para você colocar IA na prática, na realidade que a gente tem hoje no mercado, com certeza essa pessoa vai precisar saber pelo menos navegar ali, né, no ambiente de tecnologia e nas diferentes competências. Uma coisa só que eu adicionaria é que, e pegando o que você falou, né, de que profissional que geralmente entregou mais resultado para a gente, assim,
passando no tempo, né, e tentando relembrar a história, assim, das pessoas com as quais eu já trabalhei, os profissionais mais outliers, assim, os caras mais diferenciais, as pessoas que mais geraram valor para a empresa, para si mesmo, né, e para o mercado, foram as pessoas que elas têm foco em resolver o problema do negócio da forma mais prática possível, né, porque, assim, IA é uma área muito, como posso dizer, muito teórica, né? Ela exige muito conhecimento teórico. A pessoa precisa saber muito de teoria, como o Antônio falou. Estatística, matemática, né? Tem vários conceitos ali que são bem complexos e que são teóricos. Só que, na prática, dentro de uma empresa, né, que ela está num contexto mercadológico, ela tem recursos finitos, ela tem pessoas limitadas ali para resolver determinados problemas, você precisa ter muito foco e você precisa endereçar aquele problema da forma mais rápida possível, com uma solução mais simples possível, né? Aquela ideia do MVP, em produto a gente fala muito sobre isso, né? MVP, sobre ser o mais lean possível, entregar o maior valor com o menor esforço e tudo mais, é a mesma coisa aplicada à inteligência artificial, né? O cara de IA, ele está num squad, ele está num contexto ali corporativo em que ele precisa ser bem eficiente. Se ele precisa resolver um problema, qual é a forma mais prática? Ele não precisa fazer do zero. Às vezes já tem uma solução open source que ajuda, dá uma acelerada no caminho. O próprio time já trabalhou, né? A empresa já trabalhou na resolução de algum problema historicamente no passado que já dá uma acelerada no desenvolvimento, ou é meio caminho andado, né? Para resolver aquele novo problema que apareceu. Então, assim, os profissionais que entregaram mais valor são os profissionais que têm mais foco em entrega de valor e não em tecnologia por si só, sabe? A inteligência artificial é maravilhosa. É maravilhosa, mas se ela não resolve um problema, ela não tem propósito, né? Se ela não entrega valor, se ela não gera valor para a empresa e para os clientes, ela não tem propósito. IA por IA, né, é igual qualquer tecnologia por tecnologia. Se eu vou usar a linguagem de programação X, Y, Z, tanto faz, né? Cada uma ferramenta ela tem seus diferenciais, seus prós e contras. Ganha quem aplica melhor essas ferramentas no dia a dia para resolver os problemas que a gente enfrenta, né? Então, eu olharia com bastante carinho para profissionais que têm esse foco em produzir o máximo com o mínimo de esforço. E acho que você falou uma coisa que é um tópico bem legal para o futuro nosso também, que é o próprio mindset lean, né? A inferência do desenvolvimento ágil, né? Da prática ágil no dia a dia da tecnologia, enfim, que até conversa com outros assuntos. Beleza, pessoal. Então vamos encerrar o nosso episódio de hoje. Surgiu bastante definições, bastante debate sobre o tema de carreira e mercado, e a gente consolidou de que IA sim é o futuro do trabalho. Tem muita coisa que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Vai moldar o trabalho, vai moldar como que é a relação trabalho remoto, trabalho com diferentes formas de aplicar IA. Quem tiver de olho, né, nesse tipo de oportunidade, esse é o momento ideal, assim como o Lucas comentou, porque a coisa já está deslanchando. Então ainda tem muito ainda a se crescer, e aproveita o caminho então, porque vai ter muita oportunidade. Já tem hoje, então a expansão é maior ainda. Pessoal, então agradeço novamente, né, pela presença, pelo bate-papo aqui. Lucas, Diego, obrigado de novo. Se quiserem conhecer um pouco mais do projeto da IA Dojo, pode conhecer o nosso site. Estamos nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e também esse podcast nas melhores plataformas, nas maiores plataformas de podcast. Sinta-se à vontade em ouvir e compartilhar. Muito obrigado, pessoal. Boa semana para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.